Tem formandas que levam a contoterapia para o consultório, outros para grupos terapêuticos. A nossa convidada levou para a sala de aula. Eu sou Ana Rosseto, eu sou a criadora da Conterapia e este é o Caminhos da Conterapia. É uma série com profissionais que passaram pela formação e mostram o que aconteceu depois. Jaila Lage, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é você hoje e com o que você trabalha. Bom, Ana, meu nome é Djaila e eu hoje sou professora de arte e vice-diretora de uma escola pública, né? Na escola, eu sou professora de arte na escola particular e como vice-diretora numa escola pública. E eu também sempre amei a palavra, né? Desde criança, livros, histórias, a palavra, fazer poesia, escrever. Então, é isso. Antes da formação, antes de você chegar no curso, quando você fez a formação em conterapia, o que te motivou a participar, a procurar ou o que você sentiu que faltava para você buscar a conterapia? Bem, eu tenho formação na escola Waldorf, né, fui professora Waldorf. Como eu te disse, antes eu sempre gostei de histórias, né, mas na formação Waldorf eu vi a importância de contar histórias. Eu comecei a Claro. perceber que esse universo, ele cria, ele ajuda a ampliar o mundo imaginário, né, de quem você está se relacionando, né, dos meus alunos, no caso, e ele cria um repertório imagético, ele ajuda a elaborar questões. Então, e sem contar que alimenta a nossa alma. Então eu percebendo, né, eu fui professora Waldorf, contava histórias para as crianças, e também fui professora numa outra sala, onde a Aham, gente chamava de ensino religioso. E aham. no ensino religioso você só conta histórias e as crianças desenham aquilo que elas simbolizam aquilo que e elaboram aquilo que elas ouviram. Então para mim foi muito importante, eu sempre foi muito importante esse universo. É um lugar onde eu me sinto em casa, né. Sim. Mas eu sentia falta, às vezes, de técnicas ou de, mais segurança na hora de contar. E isso, quando eu vi você, Ana, eu nem acreditei que existisse alguém que pudesse alimentar algo em mim que eu estava buscando, entendeu? Então, assim, porque o seu curso, ele não é qualquer curso, ele é um curso com um diferencial. Um Aham. diferencial porque ele não é um curso raso, é um curso onde você realmente aprofunda, não é só técnica, é técnica mais alma. Então ali você aprofunda, você tem um embasamento teórico, mas a gente tem muitos exercícios práticos também, que vão ajudar a gente a ter mais segurança, como aquela moça da lanterna do seu da capa do livro, né, Da capa onde do livro? Aham, mostra aí pra essa. gente, onde a gente vai conseguir acender a nossa própria lanterna e caminhar, Uhum. né, e se sentir mais seguro caminhando. Então, eu quando eu encontrei o seu curso, eu fiquei tão feliz e grata, eu levei 2 anos, né, para conseguir um horário para fazê-lo, e quando eu fiz foi uma experiência maravilhosa, eu sinto muita falta desses momentos até hoje, né, porque já tem É, 3 anos que acho que já faz uns 3 anos, não faz? já. Então E assim, dá saudade. e assim, das amizades que eu fiz, das relações também que a gente foi criando ali, né, dos vínculos que nós criamos, e de perceber que outras pessoas buscavam o mesmo que eu, né, que é um aprofundamento nesse universo simbólico das histórias, e perceber o tanto que elas são importantes mesmo, na nossa vida, no nosso cotidiano, eh, para nossa vida. É isso. Sim. Que você percebeu, qual foi a primeira mudança que você percebeu, em você, né,
quando você começou a trazer a contoterapia para o seu dia a dia, para sua vida pessoal ou para o seu trabalho? Olha, foram várias mudanças, mas a primeira delas foi no olhar. E no Ah. olhar, olhar e não é codificar a palavra, mas assim, como eu, eh, percebo o mundo através das palavras, do olhar de alguém, de um objeto. O que está em torno de mim não são mais, simples objetos ou acontecimentos. Eu posso decodificar, eu posso, perceber sensivelmente o que está por trás de Uhum. cada gesto, de cada olhar, de cada palavra. Eu não olho mais as histórias, de uma forma rasa. Eu consigo aprofundar ali nos simbolismos. Perceber que, claro, o símbolo é arbitrário, mas de cada fase da vida, de cada momento que eu estou, eu posso vê-lo de uma forma diferente, aprofundar. Eu não sei se eu fui clara nas minhas Sim, eu entendi que observações. você, mudou a sensibilidade com que você se relaciona com as coisas do dia a dia. Exato. E também com as histórias, com as pessoas, né. Sim. Sim, sim, muito bom. Me conta, talvez uma cena, talvez um exemplo, um momento que você tenha vivido em que a contoterapia ela fez a diferença de um jeito que você não estava esperando que ela fizesse. É, também são muitas cenas, mas uma delas é que depois Uma da memorável. contoterapia, eh, eu fui convidada para executar um projeto de literatura dentro da escola. Eu pegava metade dos alunos de uma sala e a gente, em círculos, eu ia lendo, contando histórias para eles, né. Eu trabalhei com histórias africanas, histórias indígenas, mas também trabalhei com os clássicos. Então, trabalhando numa história com o Pequeno Príncipe, quando ele chega no país, né, no asteroide, no mundo do bêbado, as crianças começaram a relatar o que elas vivem em casa, né, o que elas vivenciavam. Então uma delas falou comigo assim: "Nossa, as pessoas da minha família bebem até cair". Eu achei interessante que ele se expôs diante do grupo, né, assim, com uma Ah. facilidade, porque, as histórias elas mexem com as nossas emoções, elas conseguem, ir no mais profundo da sua alma, né. Atingir, assim, e ele conseguiu elaborar isso e colocar para fora. E os outros colegas acolheram, o abraçaram, né. Então assim, esse é um dos momentos que eu me lembro agora. Então eu Aham. acredito mesmo que as histórias elas têm esse poder, de nos Sim. fazer, como você diz muito bem, reequilibrar as nossas emoções e Uhum, trazer para a uhum. consciência algo que às vezes está ali escondido, que você não pensa a respeito no seu dia a dia. E quando vem a história, você consegue perceber, Uhum. elaborar e talvez resolver, né, talvez resolver. Sim, muito eu imagino só, primeiro que ele se sentiu seguro o Sim, suficiente para se expor desse jeito no grupo, segundo que ele precisou, incentivado, né, inspirado pelas imagens e pelo da história do Pequeno Príncipe que você estava falando, ele precisou reorganizar essas coisas para poder se pôr, né, poder falar isso. E deve ter gerado muitas histórias significativas. E quem sabe outros alunos da sala não vivem algo parecido e por sim. causa da conversa deles, vocês puderam se apoiar, dar nome. Que rico, né, Jaila, que rico. É muito rico, é muito rico. E acredito, assim, que as histórias elas também vêm como um alento. Eu não estou sozinha, não estou sozinha, eu faço parte, né. Essa é uma riqueza mesmo, eu não estou sozinha. Para quem acha que a contoterapia ou para alguém que ainda acha que a contoterapia é só contar a história, o que que você diria a partir da sua experiência? A contoterapia, nós humanos somos seres simbólicos. E Uhum, às vezes a gente esquece disso, né. A gente usa o símbolo,
para se comunicar, para entender quem somos, né, para relacionar com o mundo à nossa volta, com as pessoas. Então a contoterapia para mim é arte. Arte no É arte. sentido de, você pode a arte não é só para quem faz arte, é para quem frui dela também. Então, a contoterapia, ela não é só o ato de contar história, ela é o ato de ampliar o seu universo simbólico, de você lidar com o sensível, com o intangível, né. Eu gosto muito de um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele usa essa palavra, e amplia o seu universo, né, de alguma forma. Amplia. Então, você começa a perceber que você ler, interpretar e decidir o que você vai fazer a partir disso, tomar Uhum. decisões na sua vida, podem ser movidas pelas histórias. E para que você também alimente o seu próprio universo, para você ter mais repertório, né, como pessoa. Então, É verdade, é verdade. Se você pudesse, deixar uma coisa para quem está assistindo a gente e que ainda não conhece a contoterapia, o que que você deixaria? O que que seria? eu vou deixar uma história. Hum. Eh, Ah, excelente, já amei. é uma história que eu fui fazer uma pesquisa e me deparei com ela. Dizem que uma ilha perdida no oceano, onde as pessoas não tinham instrumentos para cortarem as árvores. Quando elas queriam derrubar uma árvore grande, imponente, para fazer casas, né, para construir objetos, toda a comunidade se juntava em volta daquela árvore e falavam palavras agressivas para ela. E daí a 2 dias, essa árvore estava derrubada no meio da floresta. Para você que não acredita, as palavras têm um poder imensurável. Elas são ferramentas de construção ou de destruição. E a contoterapia é um lar, né, para aqueles que buscam o mundo além desse mundo que a gente chama de real. Ela é uma realidade, está dentro da nossa alma. Nos Não tem nem o que dizer depois disso, só silêncio pra gente se nutrir disso. Poxa, Jaila, muito agradecida Eu que pelas agradeço a palavras, pela oportunidade. história, pelo tempo, por compartilhar um pouquinho da sua experiência, por você estar aqui, eu adorei te ver e papear, Igualmente. encontrar, muito agradecida. E agradecer por você existir, Ana, porque o seu ofício, ele transforma as vidas das pessoas. E ele faz com que eu pelo menos vou falar o que eu senti. O seu ofício, você, né, o que você oferece para as pessoas, para o mundo, tornou a minha vida mais feliz, tornou o meu olhar mais sensível, e eu gostaria de continuar, né, tendo essa relação bonita que a gente tem, para a gente se fortalecer, porque, eh, é como se eu tivesse encontrado, assim, uma egrégora, sabe, uma família na contoterapia, e quero continuar fazendo Sim, parte dela. Muito obrigada. e faz, e mora no coração. Eu que agradeço. Esse então foi o Caminhos da Contoterapia. A gente se vê numa próxima entrevista.